Eu estou aqui hoje, né, gravando esse depoimento, ou não sei, um histórico, né, da minha vida, nesse dia tão importante, será aí a comemoração dos 50 anos. E completar 50 anos para mim não são 50 dias, né, nem 50 minutos, são bastante coisa que a gente já vivenciou e hoje falar sobre esse assunto, né, para mim é muito marcante. E falar do André, como foi solicitado, é bem complexo, porque o André, ele é uma pessoa, assim, é incrível, como diz o meu filho, né? É incrível a palavra que ele usa, porque ao mesmo tempo que você tá cheio de gás, né? Cheio de força, cheio de ânimo, ao mesmo tempo você tá ali desanimado, triste, sem muita força, né? E assim, o grande diferencial, né, do André apóstolo, né, André pessoa, é que quando ele está assim potencializado na unção, né, ele não consegue ver muito obstáculo. Ele é meio assim Highlander, ele surge das cinzas, ele começa a criar, imaginar e a vivenciar coisas que são assim, cara, não consigo, né? Estar aqui, né, em Nova Sepitiba, nesse bairro que aparentemente é um bairro que ninguém gosta, né? Eu cheguei aqui em 2006 e para mim foi assim uma experiência grande e estou aqui até hoje. Para mim assim tem sido maravilhoso e a cada dia que passa eu fico mais apaixonado, né? E apaixonada não, apaixonado, essa é a terminologia, né? Como homem, né? E a gente vê o resultado do que a gente tem feito aqui nas pessoas, nos amigos, com as pessoas que a gente tanto gosta. E para mim assim é algo sine qua non, né? Poder fazer parte da vida das pessoas e ser aquela pessoa que participa, que mexe, que implica, que perturba, que esse é o André, né? Aquele cara que se mete na vida das pessoas e às vezes não é muito benquisto, mas não no sentido de não ser querido, mas no sentido de se importar, né? Porque essa é a vida do pastor, né? O André pastor tem isso. Então assim, uma hora tu é pastor, uma hora tu é apóstolo, uma hora você é pessoa, uma hora você é empresário, e aí quando você vai lá para o trabalho também tem a sua vida humana, e aí você tem que estar lá preocupado com dinheiro, preocupado com situações de cliente, em trazer o ganha-pão, em cuidar da família, em cuidar do filho, em cuidar de todo mundo, né? Então assim, ser essa pessoa multiforme, assim, para mim é extraordinário. Então as pessoas que convivem comigo falam assim, olha, não sei como que o senhor consegue, né, fazer isso tudo ao mesmo tempo. Eu também nem imagino como, mas faço. E essa, a primeira coisa que eu faço quando levanto é, Senhor, me ajuda, me conduz, me dá direção, me dá ânimo, força, né? Estar aqui hoje para mim é uma alegria também muito grande, porque há uns 2 anos atrás eu quase fui acometido aí de uma enfermidade grave e quase morri. Mas eu falei assim, calma aí filho, tem muita coisa para tu fazer. Então eu acredito que isso foi só um momento de experiência. Então assim, ser André não é ser fácil, como sempre digo para as pessoas. Falar de mim é muito fácil, agora fazer o que eu faço não é fácil. Então eu espero que você aprenda e possa vivenciar. Eu quero muito assim agradecer aos meus amigos e aos inimigos também, porque os inimigos também, eles é quem nos impulsiona a estudar, a crescer, a desenvolver, a caminhar, né? Então assim, não pense que tanto o que te elogia como também aquele que te critica, eles também fazem parte da nossa vida. Então assim, aqueles que nos elogiam e que compartilham, eles conseguem receber melhor daquilo que a gente tem. E aqueles que nos criticam, que falam mal, que não quer ver nosso bem, eles apenas são um estímulo para que a gente possa fazer ainda mais daquilo que a gente pode. Então assim, espero ter atingido aí o objetivo, né, desse testemunho do que é ser o André. Falar de mim não é fácil, é a mesma coisa quando a gente vai estudar e falar do Espírito Santo, essa pessoa é muito difícil. Então assim, ser André não é fácil. Então assim, eu espero que ainda a gente possa perdurar por bastante tempo, que a gente possa ajudar muita gente, que a gente possa ir junto aí aos irmãos e amigos, colegas e aos inimigos também, eles possam vivenciar coisas boas, né? E que eles vão ver ainda
vamos deixar um legado para esse lugar, para essa geração. Mas quando eu descobri que eu estava grávida, na época, eu só tinha 18 anos. Eu fiquei muito alegre, né? Mesmo sabendo que ele era um menino, ia nascer um menino. Mas a minha gravidez foi meio conturbada, mas ele nasceu, graças a Deus, de 6 meses e nasceu com saúde. Foi mais ou menos assim, ele já com 15 anos, ele foi convidado para ir para uma igreja, até na época foi da Universal, mas ele foi convidado e foi para essa igreja, e até hoje ele ficou da igreja Universal, ele foi para outras igrejas e gostou, conseguiu fazer com que Deus, né, tocasse no coração dele, e ele foi um menino muito abençoado, foi abençoado até hoje. Ele para mim é tudo. Ele é um menino bom, humilde, educado, muito bom para mim. Tudo que eu preciso, ele faz, tudo que eu peço. Ele é bom para a família, para a esposa, para os filhos. Os filhos não, filho, né? Porque só tem um. Mas para mim ele é tudo, é maravilhoso. Igual a ele eu acho que não tem. Eu amo ele. Como eu conheci ele na Igreja Universal, eu era dos jovens, né? E ele também era dos jovens, ele era auxiliar. Nós nos conhecemos ali. No caso, ele se interessou por mim, mas eu não estava interessada nele. E ele começou a se aproximar de mim. Eu olhava para ele e falava assim, não foi isso que eu queria para mim, né? Mas assim, teve uma vez que eu participei de um culto jovem e o pastor estava falando para que a gente pudesse estar orando, os jovens pudessem estar orando, pedindo a Deus uma pessoa. Só que naquele momento eu não estava preocupada com vida sentimental, eu estava preocupada com a minha vida espiritual. Mas como o pastor pediu para nós orarmos, eu fui pedir, né? Falei com Deus que eu queria uma pessoa. Aí primeiro eu falei das características físicas, assim, forte, com cabelo batidinho, e que fosse uma pessoa assim responsável, uma pessoa amorosa, trabalhador. E aí um dia, né, ele me chamou para conversar, para nós irmos numa praça. Nós fomos numa praça e a gente foi conversar naquela praça. E ele começou a conversar, a falar dele, como é que ele era. E eu falei assim, nossa, esse rapaz é tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus naquele culto. Mas aí eu olhava para a aparência e eu falava, meu Deus, mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aí. Eu esqueci de alguma coisa. Mas em um outro culto, o pastor falou sobre a questão interior, né? Que Deus, ele olha o interior, né? O nosso interior. Deus não olha o exterior. Então ali eu comecei a refletir naquilo que o pastor estava falando, porque a gente não tem que se preocupar com o exterior, e sim com o interior. Comecei a orar a Deus a respeito disso. Eu comecei já a ficar a olhar com outros olhos, na realidade, né? A olhar com outros olhos, não estar olhando para a aparência. Foi quando a gente começou a conversar e com mais frequência, e aí nós começamos a orar para saber se era a vontade de Deus, né? A gente começar a namorar, e a gente ficou um tempo, eu não lembro quanto tempo que nós ficamos orando,
para saber se era ou se não era a vontade de Deus. E um dia a gente percebeu que era a vontade de Deus. E aí nós saímos, né? Ele foi até nesse dia me levar no ponto de ônibus, mas eu confesso que eu saí assim, com vergonha ainda dele. Saí com vergonha, ele foi me levar até o ponto, mas eu saí de mão dada com ele com vergonha. Mas quando eu cheguei lá no ponto, eu comecei a falar com Deus, na minha mente, assim, falando com Deus, que eu queria estar com ele, se fosse a vontade de Deus, realmente, que eu estivesse com ele, que Deus pudesse estar colocando amor no meu coração, né? E colocando amor no coração dele para comigo. Porque eu não queria fazer ele sofrer e não queria também que ele me fizesse sofrer. E eu não queria também estar com ele assim, com vergonha dele. Queria olhar para ele com amor. E quando a gente ama, a gente não olha essas coisas. E foi o que aconteceu. A gente começou a namorar. Eu não via mais essa coisa assim que eu via antes, do exterior, da beleza, né? Porque eu acho que a beleza está no interior da pessoa. O início do meu casamento. Acho que todo casamento, né, no início, é desafiador. Porque assim, eu venho de uma família totalmente diferente, de questão de educação, essas coisas, e ele também. Então assim, cada um vem com suas manias. E a adaptação, né, num relacionamento, num casamento, a adaptação é bem difícil, porque você está acostumada com a sua família, assim, com sua mãe, com seus irmãos, que era o meu caso, e no caso dele, com a mãe dele, né? Então, assim, é totalmente diferente você viver a dois, só era eu e ele. Então, assim, no início foi bem desafiador na realidade, devido a essa adaptação. Às vezes a gente entrava em conflitos, né? Eu ia para a casa da minha mãe, ele ia para a casa da mãe dele, e até você amadurecer, chegar a uma maturidade, né? Nesse sentido, demora um pouquinho. Então foi bem desafiador. Eu acho que a questão é mesmo a maturidade, tanto da minha parte, né? Porque essa maturidade ela vem com o tempo, e eu e ele estávamos nesse processo de maturidade, porque a gente também era muito novinho, né? Eu tinha 20 anos e ele tinha 21, bem novinhos, ainda precisava aprender bastante coisa. E eu acho que a gente só aprende mesmo no convívio, convivendo, aprende junto, né? Acho que a gente aprende junto. Então a gente foi tendo essa maturidade com o tempo. Depois, porque a gente levou bastante tempo assim para ter filho, né? Nós levamos 9 anos para ter filhos. Mas ele sempre desejou bastante, assim, sempre quis ser pai. O sonho dele era ser pai. E quando assim eu descobri que eu estava grávida, eu já estava com 4 meses. E ele, assim, a reação dele foi muito boa. Ele ficou muito feliz porque ele queria ser pai. Eu, na realidade, já tive uma reação diferente, porque eu já não queria. Foi muito bom, assim, depois, com o tempo, que eu comecei a aceitar. Hoje eu vejo, assim, que isso é uma dádiva, assim, de Deus, né? A gente ser mãe, e a gente aprende muito com isso, assim, a gente aprende nessa fase. A gente cresce, a gente amadurece, a gente se torna até uma pessoa melhor. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, mas passei a entender mais. Eu acho que a gente precisa viver, né? Para a gente poder entender outras pessoas, assim, a gente precisa viver esse momento. Eu comecei a viver melhor isso com o tempo. Então, a gente também passou muitos momentos difíceis financeiramente, que nós tínhamos uma loja, nós perdemos essa loja. Na realidade, até foi eu mesma que orei, né, para Deus tirar tudo. Porque eu vi que, assim, por ele estar ganhando dinheiro na época, ele começou a se distanciar, né, do Senhor, e eu vi que o mais importante era ele estar com Jesus, não com o dinheiro em si, né? Então, o que era mais importante era ele estar com Deus, mesmo que ele não tivesse nada
mas que ele tivesse com o Senhor e que ele precisava cair, a ficha dele. E aí eu fui pedir a Deus para que Deus tirasse tudo e a gente perdemos a loja e passamos muita situação difícil. Mas esse momento que a gente passou assim difícil foi um momento de crescimento. Ali ele pôde me conhecer, na realidade, né, melhor, porque eu não sei qual o entendimento que ele tinha da minha pessoa. Quando ele perdeu tudo, ele viu que eu fiquei do lado dele, que quando ele falou, vai para a casa da sua mãe, porque quando eu tirei você da casa da sua mãe, você não estava passando essa situação. Peguei e falei assim, não, eu não vou para a casa da minha mãe. No momento bom, eu não estava com você, então no momento ruim também eu vou estar com você. Eu acredito que aquilo foi uma prova para ele, né, de que eu não tinha interesse nenhum em nada, de dinheiro, de nada, e que eu queria somente, assim, o bem dele. Foi difícil, mas esse momento, acho que foi o melhor momento que a gente passou, porque a gente cresceu, assim, acreditando mais, assim, mesmo com toda a dificuldade, a gente viu que Deus passou ali com a gente, né, Ele não desamparou a gente, e a gente cresceu, assim, na fé, né, porque acho que esse momento de dificuldade é o momento onde a gente vê realmente Deus, onde a gente vê Deus, né? Quando você busca ao Senhor e você vê que Ele não te deixa só. Então, esse momento foi muito bom, que a gente aprendeu bastante coisa juntos, que Ele me olhou de uma forma diferente, né, que ele viu, poxa, ela poderia ter me abandonado, mas ela não me abandonou, ela ficou comigo, do meu lado. Então, isso eu acredito que, né, foi a prova de amor, né, assim, reconheceu isso. Isso para mim, assim, foi muito, muito importante, né, mas foi, tudo na vida a gente tira como um aprendizado. Isso foi para mim um aprendizado muito, muito grande, assim, né, até com Deus, né, que a gente cresce, assim, a nossa fé fica assim, quando você vê que você fala com Deus e Deus te responde, você pode passar por qualquer outra situação e você fala, não, naquela vez eu passei por aquela situação, eu falei com Deus e ele me respondeu e Ele vai me responder também de novo se eu buscar, se eu estar, se eu me voltar para Ele, não somente querendo algo dele, mas assim, glorificando a Ele. Em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu murmurei, né? Eu só acreditei e fui para os pés do Senhor, crendo que Ele ia dar a solução, e Ele deu, né? E nós estamos aqui. Hoje eu vejo Ele de uma forma assim diferente, né? Antes eu não conseguia acreditar nele, acreditar no chamado dele. Hoje eu vejo ele assim, a minha inspiração, ele me inspira muito. E, gente, eu vou chorar. Eu vou chorar. Ele me inspira demais, assim, muito mesmo. Ele é uma pessoa que ele me incentiva demais, assim. Eu cresci muito, eu evoluí demais, eu evoluí muito mesmo. Quando eu me vejo, eu me olho assim, antes de conhecê-lo, né? No nosso namoro, pra cá, nossa, eu vejo assim a minha evolução, estar ao lado dele, né? Ele é uma pessoa que me impulsionou mesmo, assim. Eu sou muito feliz, muito, muito feliz em tê-lo como esposo. Me sinto uma mulher realizada ao lado dele, feliz, verdade. É claro que, assim, a nossa alegria não está no outro. Nós temos que ser, a minha felicidade está em Jesus, em primeiro lugar, que Jesus é a minha inspiração em primeiro lugar. Mas eu agradeço muito a Deus, né, por ter colocado ele na minha vida, que eu sei que foi o Senhor que colocou ele na minha vida. E eu sou uma pessoa feliz. Passei muita coisa, mas eu acredito que foi necessário para a maturidade, para amadurecer. Hoje a gente, assim, vive bem, graças a Deus, né? A gente realmente, assim, a gente é transparente, aquilo que a gente é aqui na igreja. Nós não somos super-heróis, nós temos nossos conflitos também, tem momentos que a gente tem nossos conflitos, mas assim, nada que fique perdurando, né?
Eu sou uma mulher feliz. Eu me sinto realizada no meu relacionamento, no meu casamento, com ele. Eu me considero uma mulher feliz. Eu não me considero, sou feliz. Meu pai sempre foi, na minha infância, como ele foi na minha infância, ele sempre foi um pai muito presente e muito amável. Eu lembro de várias vezes onde ele me presenteou de forma inesperada. Quando ele me deu meu primeiro videogame, foi um momento foi um momento muito único para mim, né? Por exemplo, porque era um momento que eu não esperava realmente e eu já pedia há muito tempo e eu falei assim, caramba, eu fiquei muito feliz, sabe? Não só isso, mas tipo outras coisas. E ele sempre foi muito presente, ele sempre foi muito cuidadoso, ele sempre zelou por esse cuidado comigo, ainda mais por ser o filho único, então ele sempre tinha muito disso. Ai, meu filho, cuidado, não sei o que, olha pro lado, não sei o que. Tinha sempre muito esse cuidado e muito esse amor. Eu lembro de quando a gente andava de carro, e eu gosto muito de Toy Story, é um desenho animado que eu gosto muito. Ele passava assim correndo no quebra-mola, com um sandeiro que ele tinha na época. Aí ele passava no quebra-mola assim, aí ele falava o infinito é além, e eu achava isso muito incrível. Sim, todos esses momentos foram muito marcantes. Ele sempre foi um pai muito presente, um pai muito amável, como eu já disse. É um pai que sempre esteve muito presente na minha vida acadêmica também. Ele sempre participava de muitas coisas. E são essas lembranças, sabe? Lembranças muito boas e que me lembro até hoje. E que me ensinou também muitas coisas, muitos princípios espirituais, que hoje eu entendo o poder e o valor disso, sabe? O princípio da honra, de honrar a todos, sabe, de amar a todos, de olhar para o diferente e olhar com zelo e amor, sabe, olhar para os menos favorecidos e ajudá-los e sabe, olhar para isso, aqueles que ninguém deu valor e amar a eles, sabe. Meu pai sempre foi um exemplo de muita humildade, ele representa muito isso para mim. A humildade dele é o que, sabe, sempre me comoveu muito. A humildade e o amor que ele tem pelas pessoas, isso sempre me comoveu demais. Isso sempre permaneceu dentro de mim e eu sempre cultivei isso por conta dele. E eu agradeço isso a ele porque tudo isso, quem eu sou hoje, também, né, não só por mim, pela minha mãe, mas também por ele, por aquilo que ele fez por mim me formar como um homem, sabe? Eu agradeço a Deus por ter ele como pai, né? Mesmo com as suas falhas e erros, né? Todos cometem, e esse é o meu pai. E uma história que marcou nós dois foi quando foi bem recente, né? Foi no retiro. Foi uma história, né? Mas foi um momento onde a gente estava em êxtase ali no Espírito Santo e tudo aquilo acontecendo, o movimento acontecendo, e eu estava muito agitado, os louvores estavam me levando a uma adoração muito sincera. Meu pai me chama assim para me orar, né? E todos os momentos que a gente sempre ora assim são momentos muito importantes para mim, muito acolhido, né? Quando ele me abraça assim, e aí tudo isso acontecendo, e aí ele me chamou, ele orou comigo e a gente assim se abraçou, e a gente começando a orar, ele profetizando sobre a minha vida, e aí a gente começou a ir do nada, a gente começou a pular junto e a rodar ali, pulando, e aquilo ali pra mim foi um momento de muita alegria, e eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei, caramba, a gente tá, sabe, na mesma sintonia, mais ou menos isso. Um momento marcante pra nós, né, acredito que tanto pra ele quanto pra mim, daquilo que eu já tinha como promessa, e eu vejo isso. Tudo isso se confirmando, para mim, é o que marca a nossa história entre eu e meu pai e nossa vida. E como ele é como pai, ele é um pai muito zeloso, um pai muito cuidadoso, um pai que gosta de mimar, mas ao mesmo tempo chama a responsabilidade, né? Tem os seus momentos específicos, né? Ao mesmo tempo que gosta do abraço, também gosta de chamar a atenção e falar assim, ó, não é aqui, não é isso, vai por ali, vai por aqui.
entende? Ele é um pai que gosta de direcionar, ele é um pai que ele não deixa a deriva, ele não deixa solto. Fala assim, ó, cara, tá fazendo isso errado, tem que alinhar, tá fazendo isso certo, continua, prossegue, tô aqui contigo, vamos até o fim. É um pai que gosta muito de estar presente, gosta muito de fazer por mim, mesmo que às vezes eu queira fazer sozinho, queira fazer pelas minhas próprias mãos, ele está disposto a fazer. Enfim, eu não gosto muito disso, mas eu aceito porque tudo que vem dele também é benção para mim. Tudo isso mostra, sabe, quem ele é como pai por conta que eu vejo ele hoje e tipo, olho para trás e o comparo com hoje, sabe? A diferença é enorme e hoje eu agradeço a Deus por ter trazido essa realidade para ele, ter transformado a mente dele, para que ele pudesse se tornar esse pai mais cuidadoso, mais zeloso, mais amável, sabe? Que escuta mais, que compreende mais, sabe? Que é mais ouvinte, que dá mais conselhos, senta para ouvir, senta para conversar. E tudo isso é quem ele é como pai. Te amo, pai. Um abraço. E hoje, como eu vejo meu pai e o que ele representa para mim, hoje eu vejo ele como um homem muito mais compreensivo, um homem relativamente mais calmo, um homem que tenta ver o melhor, mesmo que às vezes ele não concorde, mas ele tenta sempre ouvir. E ele representa para mim um amigo, um conselheiro, um ouvinte, sabe, um guia. Enfim, ele tem essas representações para mim, assim como eu vejo. Ele não é só alguém que me gerou e me largou no mundo, sabe? E eu vejo ele como alguém que tem tentando me colocar naquele caminho, sabe? Às vezes mesmo que eu não concorde, nem às vezes aceite. Às vezes eu obedecer é melhor do que sacrificar. Estar no caminho onde é destinado, sabe? E o que ele designa às vezes é muito importante. Então eu acredito que eu vejo dessa forma e ele representa tudo isso para mim. Falar um pouco como o André, chefe de família, né? Esposo da Alícia e pai do Gustavo. E assim, não é fácil, né? É uma coisa bem complexa, né? Porque na verdade nós não nascemos esposo, nascemos filho de alguém que a gente nunca imaginava. Então assim, ser filho também não é fácil, né? Porque a gente não escolhe o pai, a gente não escolhe a mãe, né? A gente nasce por uma força da natureza, né? E às vezes assim, poxa, essa minha mãe, eu não queria que fosse a minha mãe, eu queria que minha mãe fosse assim, na verdade, né? Então assim, aprove a Deus que fosse, né? André, filho da Antônia, né? E com certeza ela vai estar escutando isso porque ela vai estar aqui hoje, né? No dia da apresentação. Então assim, eu quero te agradecer, Antônia, mamãe, por ser aí o canal de Deus, na verdade, a nossa origem, apesar de passar pela mãe, mas a nossa origem vem de Deus, a gente aprendemos isso. Então assim, ela foi um canal de Deus para estarmos aqui nessa terra. Então assim, eu quero agradecer a ela. E ela só me deu aquilo que ela podia me dar, né? Dentro das possibilidades dela, porque também exigir também coisas que ela não pôde dar. Difícil, né? E a gente às vezes cobra do pai e da mãe. Eu queria mais isso, eu queria atenção, eu queria amor, eu queria carinho, eu queria isso, mas ela não pôde, não teve para nos dar, então cobrar isso. Hoje eu tenho esse entendimento, então assim, eu procuro ser o filho que sou até hoje, ajudar, compreender, amar e fazer tudo dentro das minhas possibilidades. E aí surge a oportunidade de ser agora esposo, né? E aí tenho uma oportunidade de conhecer uma pessoa tão maravilhosa como a minha esposa, que é a Alícia, né? A gente já está aí há 28 anos juntos, convivendo, né? Passando por lutas, por aflições, por dificuldades, né? E a gente está vivendo, acredito, hoje o melhor momento, né? Desses 28 anos a cada dia, porque a gente tem procurado, inclusive até na nossa própria instituição religiosa, a gente tem tentado elevar o nível, né? Dos relacionamentos, da paternidade, do amor, do carinho, do respeito, pai, filho, mãe, esposo, isso abrange também. E a gente está aí nesse momento tão bom, ser esposo. Meu filho, né,
nunca tive um amor do pai e não sei ainda, eu não pude dar a ele o melhor na potencialidade, mas tenho me esforçado, tenho me empenhado e acredito que em toda essa dificuldade ele também tem entendido isso, porque ele hoje entende que o pai dele só pôde dar o que ele teve, não teve muita coisa para dar, mas a gente acredita que nessa geração para lá e diante ele vai poder ser o melhor pai também, né? O melhor filho do que ele tem sido. É um excelente filho, tem sido assim uma pessoa muito especial na minha vida e acredito que ele está crescendo, né? Vai aí poder ajudar a gente a desenvolver a CAGB de uma maneira bem grande. Ele é um menino que tem uma mentalidade bem grande e assim, a obra tem um coração grande, então assim, eu costumo dizer tanto para minha esposa quanto para ele, nós somos uma família de sacerdotes, então essa família sacerdotal ela tem a sucessão, ela tem a sua desenvoltura dentro dos projetos e planos de Deus. Então esse é o meu ideal, é que a gente possa deixar legado e que a gente possa crescer e fazer uma grande obra, tá bom? Acredito eu, pela minha memória aqui agora, que foi em 2015, né, meados de 2015, após um período meu de ficar um tempo afastado, né, uns 4 anos afastado do Evangelho. E eu cheguei aqui nessa casa, essa casa paterna, e meu primeiro contato com ele foi quando ele olhou para mim assim, no final do culto, e falou: olha, aqui está um homem, uma pedra preciosa. Mas eu cheguei com uma pedra, né, bruta, né, todo blindado, todo ferido. E ele, durante esses 6 anos e meio, né, podemos dizer assim, 6 anos, 7 anos, ele vem trabalhado, né, na minha vida, ele vem me moldado, me lapidado, né, com seus exemplos. O meu primeiro contato com ele foi esse, e logo em seguida, né, eu pude quebrar muitas barreiras, né, muitos muros, né, que foram construídos, né, por eu ouvir outras pessoas falarem mal dele, né. Tudo que ele não é realmente, né, por não conhecer a profundidade, né, do caráter dele, por não conhecer ele verdadeiramente, assim, estar lado a lado com ele, ter um relacionamento. Então é muito fácil nós julgarmos, né, o livro pela capa, e por muitas vezes pelo fato de ouvir outras pessoas, eu acabava julgando, né, o seu caráter por não conhecer. Mas desde o primeiro momento, quando eu conheci ele, e ele falou aquilo para mim, e assim, marcou, até porque eu não esqueci, né? E esse foi o meu primeiro contato com ele. E logo eu cheguei aqui, né, depois de passar 3 meses mais ou menos, e eu olhava para o contrabaixo, né, da igreja. Eu sempre gostei de ministrar louvor e olhava para o contrabaixo. Eu cheguei para ele, depois de já ter, né, um certo relacionamento com ele, eu falei com ele: apóstolo, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para poder entrar no ministério de louvor e poder tocar? E nessa história inclui até também a nossa bispa também. Sei que hoje nós vamos falar, né, estou falando do apóstolo. E eu cheguei para ele, perguntei, ele falou: olha, primeiramente você vai ter que regularizar o seu relacionamento com a sua esposa, você precisa se oficializar, né, casar com ela no papel. E ele fez tudo, né, à toa que ele é meu padrinho do meu casamento, né, ele patrocinou o meu casamento. E não só isso, muitas coisas que ele tem feito na minha vida, ele tem sido uma bênção para mim, um pai presente, né, um pai que eu nunca tive, né, aquele que pôde estar nos meus momentos difíceis, quando a minha filha precisou operar o coração, precisou fazer um cateterismo. E ali eu fiquei desolado, né? Porque minha esposa lá no hospital com a minha filha, 5 dias, e ele sempre se preocupando, perguntando como é que tá a Milena, como é que tá a recuperação dela. Então sempre teve esse apoio dele, ele sempre esteve presente nos meus momentos mais difíceis. E assim foi construindo um relacionamento com ele, né? Ele pegou, foi lá comigo no meu casamento, né? Foi meu padrinho, né? Foi meu pai quando eu precisei, no momento com a minha filha, com a minha família, né? Tem sempre me orientado. E teve uma vez que marcou muito a minha vida, quando eu estava tão distante, né, assim, de um relacionamento com ele, eu me distanciei. E ele chegou, me chamou e falou: filho, se você for por esse caminho, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir crescer. E ele falou: olha, melhor você andar perto de mim, estar junto comigo, né? Porque o discípulo, ele anda junto com o seu discipulador. E daquele dia em diante, né, eu comecei a estar mais próximo dele, né? A estar mais unido com ele. E cada dia ele tem mostrado para mim o exemplo que ele é, de um pai,
de um apóstolo, de um pastor, né, para mim, e mostrado realmente como é ser verdadeiramente um homem de Deus, porque é isso que ele é para mim, né? Ele é um grande exemplo, ele é um homem de Deus. E acredito que nós não vivemos pelo acaso. Eu não cheguei aqui por um acaso, não estou aqui nessa casa, nesta igreja por um acaso, porque o Senhor me colocou aqui, para que eu pudesse crescer olhando os exemplos dele de vida. E assim foi, e assim é a minha história que eu tenho, né, que eu relembro com ele. Muitas outras eu poderia contar, mas vai ficar longo aqui e eu não quero isso. O que o apóstolo representa para mim, um pai, né? Ele representa um pai a qual eu aprendi a celebrar o seu coração e não celebrar o seu serviço, né? Não celebrar aquilo que ele pode me proporcionar. Porque a maior virtude de um filho para com o pai é ter um coração grato, reconhecer todo o esforço de um pai na sua paternidade, no seu cuidado, na sua entrega, né, em querer ver o filho crescer, querer ver o filho se desenvolver. E na minha ordenação ao pastor, e assim como a minha, né, do Felipe, o pastor Felipe, ele falou que nós somos a primícia dessa casa, né, assim, aquilo ali marcou muito, né, e nós vimos ali o esforço dele, né, a dedicação dele de nos instruir, de nos moldar, de estar nos moldando até hoje, né, para nós se tornarmos um grande homem, né, assim como ele é, porque acredito que o pai, ele sempre vai agregar para os seus filhos, ele sempre agregará para os seus filhos nas suas decisões, nas suas atitudes. Então toda a decisão que o apóstolo toma, toda a atitude que ele toma, ele tem mostrado para mim realmente uma paternidade consolidada, uma paternidade verdadeira. Então hoje para mim ele é um pai, um amigo, o meu mentor, meu pai espiritual. Ele é o meu exemplo, a quem eu tenho olhado e visto que mesmo com a sua história de vida, como poderia muito bem, né, estar em outro ambiente, estar vivendo outra realidade, mas ele acredita, sempre está acreditando em nós. Então ele mostra para nós a importância de sempre acreditar em alguém, sempre estar disposto a entregar, sempre estar disposto a dar, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, e eu acredito que ele tem muito amor para dar, ele tem muita atenção para dar, né? Ele tem muito afeto, muito carinho para dar para todos aqueles que estão, né, no seu convívio, aqueles que estão próximo dele, né? Porque você tem como conhecer ele verdadeiramente você estando perto, né? E hoje eu conheço ele, conheço o coração do apóstolo, né? Vejo no olhar dele, né, o desejo, a vontade, né, de sempre agradar ao Senhor, né? Então ele representa para mim um pai hoje presente e um pai ativo, que sempre está disposto a amar, a perdoar, a corrigir. E isso que ele é para mim. Tipo, eu olho para ele e vejo um grande exemplo. Tipo, daí eu sei que eu tenho meu pai físico, mas eu enxergo ele como um grande exemplo para mim, como um pai. Como um dia, se eu tiver os meus filhos, eu falar, cara, eu quero ser igual o apóstolo, é com a gente. Ele não tem nenhum vínculo, tipo, paternal, físico comigo, mas eu enxergo ele como um grande pai, um grande exemplo para mim. E, tipo, sempre foi dessa forma. Sendo que eu não vou saber expor assim. Tá gravando? Tá. Essa noite quero falar um pouquinho da história de quando eu cheguei na Igreja da Vitória. O nosso pastor André. 2008, então de 15 anos, temos uma história, né, para contar. Muitas histórias para contar. E eu cheguei lá em 2008, fui muito bem recebida, né, pelo nosso pastor André, que na época era pastor, pela sua família, né, a Bispa Alice, sempre recebendo todos com muito carinho. E assim, tive uma recepção maravilhosa, foi muito bom. E acho que é por isso que eu fiquei lá e estou aqui até hoje, né? Foi devido àquela recepção tão maravilhosa que eu tive. E foi essa a minha chegada na comunidade apostólica, que hoje é a comunidade apostólica. E agora eu vou contar um momento em que eu tive com o apóstolo, há uns anos atrás, né? Na época que eu estava assim, eu trabalhava dia sim, dia não, e eu fui ficando assim, vindo pouco para a igreja, né? Eram poucas vindas. E o apóstolo sempre me convidava, sempre estava assim, sempre me incentivando. Preciso de você, eu preciso que você faça isso, que você faça aquilo. E eu sempre fugindo, né? E ele dava umas aulas de sexta-feira.
E ele sempre falava, me convidava, vem participar da aula, vem participar da aula. E eu sempre fugindo, dando uma desculpa, como muitos fazem às vezes, né? Dão desculpas. E um dia eu vim para essa aula. Quando terminou a aula, ele olhou para mim e falou assim, eu estou muito feliz por você estar aqui. E assim, hoje você é a pessoa mais especial desse lugar. Aí naquele dia, né, eu fiquei assim, maravilhada do jeito que eu fui tratada, assim, né, com tanto carinho. E a partir daquele dia, assim, eu tava assim, meio que, sabe, aquele momento que a gente fica aqui meio fraquinho, que todo passa pela vida de todos aqui, eu sei que já passaram por isso. E assim, a partir daquele dia eu me empenhei muito mais e aí na obra, graças a Deus. Sim, hoje nós estamos em 2023, 2008 para cá, total de 15 anos, né? Junto a essa família, é uma história, né? E hoje nós estamos assim, eu creio que todos estão assim maravilhados, porque o nosso apóstolo é empenhado a ensinar, a nos ajudar. E ele está aí, ele larga tudo para se empenhar na obra do Senhor. Verdadeiramente ele se lançou na obra de Deus. E assim, e quem quiser aprender mais e mais a palavra, as coisas de Deus, está próximo, porque ele está sempre disposto a ensinar, a fazer a diferença na vida de todos nós aqui. E é isso que hoje ele representa nós, o nosso pai espiritual, um homem de Deus, de fé. Eu agradeço a Deus, né, por a vida dele, por mais um ano de vida, por esse aniversário, por mais um ano a qual nós estamos reunidos. Então é muita graça de Deus e muito agradecimento, gratidão ao nosso Deus, pela vida dele e por todos, né, que fazem parte da família apostólica. Eu lembro que eu comecei aqui, ainda era a comunidade da Vitória. Não era o nosso apóstolo, era o pastor Leandro. Aí ele passou, né, o ministério para a pastora Luísa. A pastora Luísa ali no Lacraia, na Rua 8, com muita dificuldade ali com a nossa igreja, chovia dentro da nossa igreja, a gente passava alguns processos querendo fazer algumas reformas, alguns concertos e nada conseguindo. E ela disse que chegaria um pastor, que ela também entregaria o ministério, porque ela não estava conseguindo mais levar adiante a obra e passaria para uma outra pessoa. Foi quando apareceu um rapaz de óculos, alto, meio misterioso, lá atrás, ficou lá atrás observando, e a gente veio a conhecer que era, né, o nosso apóstolo André Gustavo. Graças a Deus ele veio com muito amor, né, amor à obra, amor às pessoas, e ali ele começou o ministério ali, né, com os poucos obreiros que ficaram, com as poucas pessoas remanescentes que ficaram, e eu fui uma das famílias que ficou, eu e meus filhos. A gente partiu dali da Rua 8, fomos ali para a pista, para a estrada de Sepetiba, e ali a obra, né, cresceu, a nossa igreja ficou uma igreja forte, com bastante membro, muitas crianças. Eu lembro de vários episódios ali, momentos também alegres, momentos difíceis, onde fomos assaltados, né, levaram ali nossas cadeiras, ventiladores, equipamentos de som, mas graças a Deus conseguimos pegar tudo de volta. E aí por um tempo eu me afastei, saí, meus filhos permaneceram, fui para outro ministério, mas retornei, estou de volta a casa e hoje estou aqui com o meu apóstolo, André Gustavo, toda a família apostólica, porque eu me encontro muito feliz de estar aqui com essa família apostólica novamente. Fiquei ausente durante bastante tempo, posso dizer que foram anos, e desse, bem dizer, acredito que uns 2 anos, já uns 2 anos que eu retornei, né, e como o filho que retorna, né, o pai, aquele pai que abraça aquele filho que já faz tempo que não vê, assim eu fui bem recebida, fui bem acolhida pelo nosso apóstolo, a bispa também, que é uma mãe, entendeu? Uma mulher de Deus que acolhe a todos com muito amor. E aí eles, né, me deram esse entender de que eu, né, tinha um valor, que aqui eu tinha um lugar, que eu pertencia a um lugar. E aqui eu fui acolhida, aqui ele novamente me restituiu o meu ministério,
né, me deu a oportunidade de estar trabalhando aqui na obra, a qual eu agora com muito empenho, amor, alegria, tenho me esforçado, tenho me dedicado, porque essa tem sido a razão do meu viver, é viver para o meu Senhor Jesus, é viver para a casa dele, é entregar o melhor de mim, o melhor dos meus anos, o melhor da minha vida, o melhor da minha saúde, o melhor, entendeu, do meu viver para o Senhor Jesus. E esse tem sido o meu maior prazer, e estar, né, juntamente com o nosso apóstolo, essa liderança, homem de Deus que busca a direção do Senhor, né? O Senhor, todo o tempo, a gente ora para que o Senhor direciona o nosso apóstolo, e ele tem sido direcionado pelo próprio Espírito Santo, que tem alimentado a tua igreja, nos dado, né, uma diretriz, um propósito, e eu estou muito feliz com esse retorno, e isso tem marcado a minha vida, porque eu tenho visto que está vendo um crescer, um trabalhar de Deus na minha vida, e eu me alegro muito de poder estar compartilhando com os irmãos isso. A minha ida, eu comecei lá na Igreja da Vitória, lá na estrada. Quando eu cheguei primeiramente, assim, achei muito estranho, que eu tinha acabado de chegar da Assembleia. Aí eu fiquei, ainda tive uma discussãozinha com o apóstolo, porque o apóstolo deu ceia pro meu filho. Nossa, aquilo ali pra mim acabou comigo. Eu achava que era uma coisa errada. Aí eu cheguei muito caída, muito abatida. Aí eles olhavam assim pra mim e falavam: irmã, você é tão linda, por que você anda com essas roupas de bate-bola? A senhora é muito bonita, a senhora tem que se arrumar mais. Aí eu, já tá me metendo muito na minha vida. Aí, aos pouquinhos, ele foi me conquistando, sabe? Eu não tenho nem como explicar. Ele chegou na minha vida estava toda arruinada, e graças a Deus, precisei muito da ajuda dele. Agradeço a Deus pela vida do nosso apóstolo, que no momento mais difícil da minha vida, ele estava ali comigo. Foi quando eu comecei com essa lojinha do fundo do poço, ele deixou botar meu trailerzinho ali. E hoje eu só tenho só a agradecer. Não tenho nada para agradecer mesmo a Deus. E ele falou assim: Diaconisa, bota aqui na frente um pedido a Deus, fala com Deus que você não quer mais trabalhar de carta de família. Porém, eu fiz aquele pedido, botei lá, foi um ano novo, botei lá na frente e Deus me honrou, graças a Deus. Estou com o meu trailer, a minha vida já é uma bênção. Meus filhos são tudo de outra igreja, mas vivem falando assim: um dia eu vou pegar o apóstolo. Eu gosto muito de lá. E só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, né? Foi um baque quando ele ficou doente, todo mundo chorando. Eu orei muito pela vida dele. E hoje ele está aí uma bênção na igreja. Meu primeiro contato com ele foi ótimo, assim, desde o primeiro dia ele mostrou ter gostado bastante de mim, né? Sempre me tratou assim do melhor jeito possível, sempre teve aquele carinho, sabe? O meu primeiro dia aqui foi no culto jovem, a primeira vez que eu conversei com o apóstolo. Já no culto jovem, tinha visto ele, mas achava que ele era só um visitante, assim como eu também, né? E no final eu cheguei para poder cumprimentar ele, dar boa noite. Ele me recebeu muito bem. Aí, depois de uns tempos, eu voltei. Ele sempre no culto jovem. Aí, ele sempre falava comigo, falava que gostava quando eu vinha. Sempre falava que eu queria que eu ficasse aqui para poder fazer parte da família e tudo mais. Depois de um tempo, eu fui criando mais intimidade com ele, tudo mais. Aí foi quando ele começou a ter aquele carinho comigo que eu queria que meu pai tivesse. Aí eu comecei a me apegar mais a ele, comecei a gostar mais, querer sempre ter perto de mim. Desde a primeira vez que eu conversei com ele, eu senti, sabe, aquele amor que ele tinha, né? Ele sempre me mostrou que gostava da minha presença aqui, sempre teve esse negócio comigo. Então eu sou muito grata a ele por todas as coisas que ele fez por mim. E hoje eu sou uma menina mais alegre, né? Um pouquinho mais solta. É graças a ele, porque antes eu era muito insegura, né? Gostava sempre de ter só eu, né? E ele me ajudou a conviver mais com as pessoas, né? Ele começou a fazer eu enxergar quem eu realmente era
começou a fazer eu enxergar que eu sou uma boa menina, né? Sempre me falou que eu sou uma princesa. O que ele representa pra mim? Acho que é a mesma coisa que pra todos, né? Representa um paizão. Assim, é só o que eu tenho pra falar isso, que ele é um pai maravilhoso, que todo mundo sonha em ter. Inclusive eu sonhava em ter um pai assim, e graças a Deus eu encontrei ele, que está sendo maravilhoso. As minhas experiências de vida, sempre todas têm ele incluído. Todos os meus momentos felizes, sempre tem ele do lado. Ele representa, assim, infelizmente, um pai para mim. Eu cheguei através de um convite do Gabriel, lembro até hoje. A apóstolo era gordinho, muito gordinho, não dava nem para aparecer o pescoço dele. Aí me afastei daqui, voltei 2 anos, acho que uns 2 anos depois. Eu vi um homem subindo no altar, perguntei pro Gabriel, Gabriel, quem é aquele pastor ali? Aí o Gabriel falou, é o apóstolo. Eu não acreditei, porque o apóstolo estava bem magrinho, o apóstolo, bem magrinho. Me afastei novamente. Quando eu retornei, o apóstolo estava já tendo problemas, né, de saúde. Esse foi minha chegada aqui na igreja apostólica. Foi muito difícil chegar no apóstolo, porque por conta da timidez, e sempre falava com a bispa. Aí eu cheguei e falei uma vez para a bispa, não tem como, eu não sei chegar no apóstolo para conversar, pela sabedoria dele, conhecimento, mestre, né? E ele foi um exemplo para mim, de estudar mesmo, eu não tinha, quando eu era mais nova, não tinha vontade assim de fazer uma faculdade. Acabei com meus estudos com 18 anos, nunca tive essa vontade. E quando eu cheguei aqui, o apóstolo me deu essa vontade de fazer uma faculdade, e daí eu comecei a fazer a faculdade por conta dele. Foi um exemplo para mim. Milena tinha 5 aninhos, aí ela fez uma cirurgia do coração, cateterismo. Eu no hospital, a gente fica fragilizada, né? Aí eu recebi uma ligação do apóstolo e da bispa. Ali eu vi o amor, o carinho que ele tinha por nós. Esse foi, acho que, o primeiro demonstração de carinho, né? O segundo foi ele ser padrinho do nosso casamento. Sou grata muito por isso. Ele nos levou, deu entrada lá em Campo Grande, onde se casa, né? Eu esqueci o cartório, né? Veio, aí foi padrinho, aí embora, veio de van com a gente. Eu lembro, pagou nossa passagem. Ele é a bispa, deu entrada no nosso casamento. É o segundo mostra de carinho por nós. Sou grata a Deus pela vida do nosso apóstolo. O apóstolo hoje eu posso falar que agora eu tenho carinho por ele como pai. Quantas vezes em casa eu, meu esposo, minha filha, tem 2 anos. Ele lembro do meu aniversário, reuniu as mulheres, fez uma festinha, um bolinho simples de aniversário, mas isso tudo me mostra o carinho dele, que ele tem por mim e pela minha família. Sou grata por tudo, apóstolo. Então, eu cheguei na igreja em 2013, o cenário era complexo, né, de vida. O primeiro contato que eu tive com o apóstolo em si foi de ele me colocar já direto no trabalho, né, direto em fazer algo para Deus. Eu acho que a visão dele, da necessidade do ser humano estar incluso no que ele precisa, seja na questão de se envolver nos trabalhos da igreja, ou seja do contato de um gabinete, de uma conversa genuína, sempre do olhar dele muito pessoal, muito íntimo com as pessoas, e não só no modo geral de como ela
presta seu serviço ou se ela somente chega no horário. A ideia pastoral dele é uma coisa que me admirou bastante desde o momento que eu cheguei aqui. E o fato de ele parecer já me conhecer, já parecer saber o que eu precisava como alguém que estava começando uma conversão, começando uma caminhada. Parecia que ele já sabia, dentro do processo que eu sempre tive de vida, de correr das responsabilidades, de correr de certas situações, de não ter força ou fibra de encarar as batalhas ou encarar as dificuldades. Ele me colocou no fogo, já para eu aprender a encarar as dificuldades nesse meio. E não só a dificuldade, mas as alegrias também de servir a Deus sem precisar de muita teoria e mais prática. O apóstolo ele sempre foi assim. Eu sempre vi ele fazendo isso com pessoas como eu, que não tinha como acreditar por não conhecer. E mesmo que conhecesse, ia se sentir desacreditado, e ele acredita, ele aposta, ele estende a mão. O apóstolo ele tem bem essas características. Assim. Então acho que eu posso começar já nessa época mesmo de início, que ele me deu uma oportunidade de emprego. E eu, como rapaz com um certo sentimento de orfandade, não sabia reagir com agradecimento. E aí eu tinha faltado alguns dias no trabalho e ele foi na minha casa. Ele foi saber por que eu tinha faltado, por que eu estava passando por aquilo. E ele foi conhecer meu pai, ele foi conhecer a minha realidade. Isso me impressionou, porque ele tem as suas inúmeras preocupações. Ele é um homem de negócios, ele é um patrão. O fato de ele gerar empregos faz com que famílias dependam dele, do seu desempenho, e ele foi se preocupar com um adolescente recém-chegado na igreja que tem ele teve essa preocupação de saber por que aquele adolescente estava tendo aquele tipo de reação. Inclusive ele chegou a procurar uma ajuda já mais psicológica para mim, e isso sempre me marcou. Além de... É difícil até dizer algo que ele tenha feito para mim que não tenha me marcado, porque o interesse dele de fazer eu evoluir, eu e qualquer pessoa aqui na igreja é muito grande. Como eu estou dizendo, assim, você vê um homem que pode ter uma outra realidade de vida financeira, uma outra realidade de vida familiar, outros interesses que podem nortear ele, e ele ter a preocupação de fazer uma igreja que por muitas vezes, né, já vimos ela não dar a devida importância para a figura do nosso apóstolo. Isso faz eu admirá-lo cada vez mais, porque eu tenho certeza que fosse outro pastor, como nós já vimos, ele já tinha deixado de mão, mas não, ele acredita no ser humano até o fim, até o ser humano dizer não. E quando o ser humano dizer não, ele ainda fica aquela esperançazinha, será que ainda tem solução? Será que se a gente fizer isso aqui, se a gente ir lá na casa, se a gente visitar, se a gente fazer um agrado, será que a coisa muda de figura? Então, eu ver um homem que mal me conhece entrar na minha casa e preocupar de como meu pai me trata, de como as coisas são para mim, preocupar se eu tenho como bem, se eu durmo bem, qual é o meu estilo de vida e por que, assim, de fato, querer saber por que eu estava fazendo algo que, de certo modo, prejudicaria. E o que eu faço que prejudica ele quer saber até que ponto isso tem me prejudicado. Ele não se preocupa com ele em si, ele vai se preocupar com o ser humano. Ele não vai se preocupar com o que ele está perdendo, ele vai se preocupar com o que eu posso perder baseado naquilo que ele tá me propondo, sabe? Bom, ligando até a ideia de o quanto o apóstolo foi positivo, foi leal, pai, para mim, liga-se até a ideia de como ele acreditou em mim, principalmente na questão de liderança. Ele viu uma coisa que eu nunca vi, ele viu em mim algo que eu nunca percebi, nunca notei. E num dado momento ele acreditou, né, na igreja, assim, já na esfera igreja, eu já não mais como menino, como adolescente, mas já como um rapaz de 21 anos, para ser o novo líder de jovens. Eu sempre brinco que a sacada dele foi tirar o santo e colocar o profano, né, baseado na ótica de algumas pessoas. Tinha um rapaz que liderava os jovens, que era um rapaz assim, perfeito, assim, recatado, que buscava Deus, assim, claramente, ele deixava bem evidente que ele buscava muito de Deus, e eu buscava bagunça, lógico, sempre fui alinhado nos propósitos de Deus, só que eu sempre fui mais bagunceiro, mais arteiro. E essa falta de compreensão faz com que as pessoas pensem mal. E aí, num cenário de 10 oficiais da igreja, ele foi o único que disse, não, ele vai ser assim, e ponto final. E uma vez já me perguntaram,
se achava justo a igreja não ser tão democrática. Eu falei, eu acho justo, porque se a igreja fosse democrática eu não estaria onde eu estou. Então eu acho justo sim, para mim eu acho justo. E isso faz eu dizer o que ele representa para mim. Um homem que acredita nas pessoas. Isso é mais que notável. Ele acredita nas pessoas. Ele acredita na vida da igreja. Ele acredita nas pessoas e não como a pessoa que vai trabalhar na igreja. A pessoa. O pai, o filho, ele acredita no cidadão, no trabalhador. Ele quer que a pessoa seja melhor e evolua na sua máxima, de modo completo. E é por isso que o Senhor acendeu o coração dele a ideia da paternidade. O pai, ele consegue resolver a vida dos filhos numa totalidade. Então o que ele representa para mim, além de pai, é um homem de exemplo ao qual eu me espelho muito. E nesses dias, inclusive, eu tenho admirado ele ainda mais, justo pela história dele, quando a gente vai mexendo, né, no que ele é, no que ele representa. A gente vai vendo que ele é muito mais do que a gente conhece. A história dele, na sua profundidade, e principalmente quem anda com ele, sabe que ele representa muito mais do que simplesmente o pastor que vai no púlpito, prega, o pastor que abre a igreja, o pastor que é chamado de apóstolo André. É muito mais profundo, Então, o que ele representa para mim é esse exemplo do homem que tinha tudo para ser muito menor do que ele é, e ele não só aceita ser maior do que ele deveria ser, mas ele quer que todos tenham a grandeza, não só de Deus, mas em todas as esferas da vida. Isso, para mim, é muito representativo. Então, eu posso definir o apóstolo sempre como um exemplo. Meu primeiro contato com o apóstolo, com esse homem maravilhoso, foi há 2 anos atrás. Estava ali entre a pandemia e eu não me lembro muito bem como foi. Mas eu sei que foi um dia muito legal. E eu acho que a partir daquele dia foi o que eu decidi a ficar aqui realmente na Apostólica, fazer parte dessa família maravilhosa. Eu lembro que ele pregou nesse dia, eu não lembro o que foi, não lembro a pregação, não lembro mesmo, mas eu sei que foi um dia que mexeu muito comigo. E eu já estava decidida a ficar por aqui mesmo, porque eu falei que depois que eu entrei nessa casa, eu falei que eu nunca mais ia embora da presença do Senhor. E o primeiro contato com ele foi muito importante. Todos aqui me acolheram super bem, muito bem mesmo, eu me senti muito amada. Mas a partir do primeiro contato que eu tive com ele, eu senti mais ainda a proteção, aquilo da paternidade que a gente tem falado muito esse ano, que é o tema do ano todo. E ele sempre mostrou ser um ótimo pai espiritual, não só para mim, mas para todos que estão aqui nessa igreja. Eu sei que as pessoas, por mais que não demonstrem, sentem a mesma coisa. E eu sinto isso muito. Eu sou muito grata por conhecê-lo, pelo Senhor fazer parte da minha vida, pelas orientações, até as bambuzadas me ajudam bastante. Se hoje eu sou a mulher que eu sou, também é graças ao Senhor. Porque o Senhor é um homem muito usado por Deus. O Senhor sempre está direcionado, fazendo o certo, sempre me ensinando da melhor maneira possível. Às vezes, por mais que a gente fica, poxa, é isso mesmo, ou fica meio assim, depois eu vai lá e cai a ficha e eu percebo que aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor faz é pro meu bem, pra minha melhora. E eu tenho crescido cada dia mais. Eu sou muito grata pelo seu amor e por isso que eu te chamo de pai, não adianta. O Senhor é um pai maravilhoso para mim. Muito obrigada por tudo. O Senhor é maravilhoso, eu te amo muito. Era uma vez, no ano de 2015, foi quando eu acabei vindo para cá. E logo que eu cheguei, eu vi a figura do apóstolo, parece que eu tinha medo dele. Era um cara bem forte, posturado, né, alto, de marcar presença. Eu era um menino novo, tava com um certo medo. Mas eu tinha um respeito já muito grande por ele, pela figura que ele representava. Sabia que ele era o pastor desse lugar, o pastor dessa casa. Mas por alguns acontecimentos eu saí da igreja, né? Me desvinculei, fiquei um tempo fora, não queria responsabilidade. Foi de 2015 até 2019. 2019, dia 11 de setembro de 2019, aniversário até do pastor, né? Coincidência, presente. Foi aí que eu voltei. Quando eu retornei, eu já conhecia o apóstolo e foi quando o relacionamento ele foi desenvolvendo. Com poucos meses de igreja, desde que eu tinha retornado, ele já me chamava de obreiro desse lugar. Estava já me falando bem de mim, me reconhecendo, vendo que eu estava crescendo, vendo que eu estava desenvolvendo. E foi quando eu fiz o curso de formação de obreiros
pro último mês do curso que a gente ficou muito mais próximo. Que ele me chamou para trabalhar com ele, e a gente foi trabalhando junto lá no escritório. Foi um certo tempo trabalhando junto. E o relacionamento só cresceu. Acho que eu nunca andei tanto de carro, não andei com ninguém como eu andei com ele. E a gente foi se conhecendo mais, conhecendo a história, sabendo que eu poderia confiar, sabendo que eu poderia me manter firme na figura de quem ele era. Não só uma figura de pastor, nem só uma figura de um apóstolo, mas como uma figura de um amigo, figura de um pai. Em que eu poderia me abrir, em que eu poderia me relacionar, que eu poderia contar. E hoje a gente está firme e forte. Teve momentos no qual eu demonstrei que ele não poderia confiar em mim. Eu pensava dessa forma por causa dos meus erros, das minhas falhas, das minhas dificuldades. Teve até uma vez que a gente conversou durante quase 2 horas no celular e eu falando todos os meus defeitos. E ele virou para mim e falou: "Você é um dos jovens mais fortes que eu conheço." E eu fiquei admirado com o que ele falou. Que era um cara que acreditava em mim, que acredita até hoje. É uma figura muito importante na minha vida. Alguém que nunca me deixou faltar nada, nem conselho. Quando eu precisava de alguma coisa, ele estava. Eu precisei pagar a minha autoescola, ele foi lá. Eu precisei fazer em algum lugar, ele ajudava. E continua ajudando até hoje. Esse relacionamento me fez crescer, me fez me tornar quem eu sou. A figura dele é um pilar no qual também eu tenho como base e sustento. Incrível para mim. Fazer um comentário para tentar compilar todos esses anos de contato com o apóstolo André. É complicado porque conheço ele desde quando eu era criança, bem pequeno. Eu me lembro da Igreja da Vitória e ele tem foto dele segurando meu irmão Vitor. Mesmo que eu era bem pequeno, tenho poucas memórias assim firmes e concretas. Tem coisas que ficaram na minha cabeça de vezes que eu já fui na casa dele quando eu era pequeno, de ele ter ido na minha casa também, meu pai almoçar. E a presença dele, sabe, porque foi isso que fez com que ele se tornasse o pastor da nossa igreja na época, foi esse contato que ele sempre teve com as ovelhas. E engraçado, por mais engraçado que seja, ou coincidência, essa semana ele estava almoçando lá na minha casa de novo. Então percebe que não se trata de uma temporada ou algo assim aleatório, mas algo específico e bem característico do apóstolo André, esse contato com a ovelha. E hoje a gente está podendo experimentar esse período de paternidade que se encaixa demais e se torna bem justo a tudo aquilo que foi o início de tudo. Esse homem bem próximo dessas ovelhas, esse pastor de verdade que tinha o cheiro delas. Eu me lembro que teve um período que meus pais saíram da igreja por complicações particulares. Eu acho que todo adulto tem essa fase de problemas, de adversidade, e por coisas deles, eles saíram da igreja, que cerca de 3 anos depois a gente volta para a igreja do apóstolo André, e a primeira coisa que ele faz é pegar eu e o Hanan, com 11, 12, 13 anos no máximo de idade, vem cá, vai lá para o altar, vocês sabem tocar instrumento? Não, a gente está aprendendo aqui a tocar um violão, um teclado, mas a gente nem tem instrumento direito. Não, vai lá em cima. Pode começar a vir nos ensaios do pessoal que está participando dos cultos, que já pode ir lá estar tocando com eles. Então esse coração que ele teve de não se preocupar com o nome, com o que vão dizer sobre uma atitude, um pensamento, uma decisão dele, isso sempre foi visto. Ele não tem medo de colocar o nome na frente, de colocar o peito e de assinar embaixo. E isso foi muito bom para mim na época, né, no sentido de não ser favorável, mas pôde fazer com que eu tivesse esse contato com a música, né, com o louvor especificadamente dizendo. E hoje eu tenho um pouco dessa desenvoltura com o louvor e adoração na igreja, graças a esse anjo, né, de Deus que tem colocado nossas vidas, o apóstolo André, que sempre teve esse coração, como disse desde o começo, próximo de suas ovelhas, que não se preocupa com o que vão dizer. Eu ouvi muitas histórias do nosso apóstolo André, de antes mesmo de ser pastor, e cada vez anos vão se passando, a gente aprende e conhece um pouco mais esse homem, que também é homem, esse pai, esse amigo, companheiro. Eu não quero fazer um discurso aqui de demagogo, e é o que é. Se nossos olhos forem bons, a gente sempre consegue enxergar o lado bom das coisas. E nosso corpo é iluminado com isso. Mas como eu falei, são muitos anos, mas cada ano foi proveitoso porque pôde agregar um pouco mais esse homem de Deus, do reino de Deus, ensinado através dele. Pouco que eu tenho de conhecimento assim, de contato com a Bíblia, com as coisas espirituais, foi porque esse homem estava de frente dessa igreja, sempre preocupado, sempre tentando dirigir para que a gente não saísse do foco. Quanto muitos não queriam falar de graça, ele não teve medo de falar sobre isso. Hoje, a
falar sobre paternidade não tem sido diferente. E assim, hoje, eu completando 50 anos, né, novinho, muitos anos ainda para vir e muitas coisas também para se realizar na nossa igreja. Se você hoje está vendo esse documentário, essa data de hoje, você vai ver anos depois que essa história vai ser contada por outras pessoas, de novas etapas, de novas fases, de um novo tempo, onde nunca foi um acaso, nunca foi um aleatório ou sorte, mas é Deus que levantou um homem específico para dirigir um povo, essa nação apostólica, comunidade apostólica. E você vai poder ver, contemplar com seus olhos, ou escutar pessoas falando sobre essa história que nós vamos viver. E eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui, por ter colocado as pessoas certas, e essas pessoas certas, que no caso estamos falando, é o apóstolo André, em especial. Apóstolo, agradeço por tudo, sabe, por todo amor, por todo auxílio, por toda presença. Bronca também, porque eu não sou perfeito, né? Mas nem por isso me condenou, me jogou no buraco. E hoje eu posso ser um pouco do Adriel que sou hoje, porque o que Deus fez na minha vida aqui nessa igreja foi graças ao Senhor como líder dessa igreja, né? Pai espiritual, e continua sendo. Obrigado por tudo. Amo o Senhor, a sua família também, Bispa Alicia, Gustavo, né? A nossa família especial que Deus tem colocado em nossas vidas aqui para cuidar da gente. Cara, eu acho que é isso. Muito tempo, são muitos anos. Hoje eu tenho 29, esse ano eu faço 30. Eu conheci, na época, pastor, né? Pastor André. Eu tinha 13 anos, eu era bem novinha. Eu era de outra igreja, mas eu já cheguei a ser, né, e caminhar com meus pais. Mas quando meus pais se firmaram lá na comunidade da Vitória, eu era de uma outra igreja, mas eu estava constantemente lá, na comunidade da Vitória. E eu era da dança, né? Sempre fui envolvida com dança. E ele gostava muito, assim, de me ver dançar. Ele ficava sempre, quando eu ia lá, ele falava se eu tinha levado roupa de dança para dançar uma música, para dançar junto com o Ministério de Louvor. E ele ficava me imitando, eu achava aquilo, né? Aquele contato ali muito, muito legal, assim, por eu ser tão nova, assim. Uma menina de 13 anos que dança, mas ele sempre deu muita importância a isso, sabe? Me dá oportunidade, assim, ele dava importância àquilo ali. E eu sempre, nesse momento, nessa época, um contato muito próximo com ele, com os meus pais. Ele sempre estava na nossa casa e por mais que ele já tivesse uma casa bonita, confortável e, né, já tivesse uma condição financeira boa, ele estava lá em casa e a gente não tinha muita coisa lá na casa da minha mãe. Na época a gente não tinha nem piso e ele ia pra lá com o Gustavo pequenininho, Gustavo deveria ter uns 3 para 4 anos, e ele dormia lá no colchão, no chão, naquele chão mesmo de cimento ali na sala, que não tinha piso. E essa humildade, esse jeito dele, né, humilde, não se importar com nada além de querer estar perto, assim, querer estar próximo. Esses momentos de comunhão sempre foi algo que ele gostou muito e ele gosta até hoje, né? De estar perto, assim, de estar próximo às pessoas. Então, assim, o meu início de convívio com o apóstolo foi esse, lá nos meus 13 anos, essa imagem desse apóstolo que não importa o lugar, assim, as condições do lugar, o que importava era a comunhão, estar junto, estar perto. E ele sempre, assim, eu acho que Deus sempre deu a ele uma visão além. Então, assim, ele sempre olhou para as pessoas com essa visão além. Então, Deus sabe, assim, quanto foi importante para mim. Ele sempre me dá essas oportunidades de estar ali dançando, de estar participando do culto. Ele não fez isso só comigo, né? Ele fez isso com outras pessoas também. E eu acho que essa característica dele dar essa oportunidade de acreditar faz com que hoje tenha tantos, né, aqui na igreja, pastores e tem ministros hoje, porque um dia ele fez isso. Então isso eu acho que é um marco muito grande e marcou muito o início ali, né? Essa visão que eu tinha sobre ele naquela época dos 13 anos permaneceu para sempre. Quando me perguntavam dele, eu falava, ele é assim. Passou muitos anos, né? Minha família saiu na época e eu acho que a gente passou. Eu passei 10 anos fora, muito tempo. E quando eu retornei, saiu uma adolescente, retornei assim já, né? Uma jovem adulta. E encontrei ele bem magrinho, meu Deus, eu tomei um susto. Que eu falei, meu Deus, o apóstolo teve alguma doença, que ele ficou muito magro.
E aí eu descobri depois, né, porque realmente foi doença. Mas eu tomei um susto quando ele vi ele magrinho daquele jeito, que o apóstolo era bem... E eu tomei um susto, né? Creio que deve ter sido um momento muito difícil. Aí eu fiquei assustada em ver ele tão magrinho daquele jeito. E quando eu retornei, ele me recebeu, assim, desse mesmo jeitinho que eu lembrava dele de 10 anos atrás, né? Acreditando e falando, já queria que eu botasse roupa de dança, que eu dançasse, e assim foi. E o meu retorno foi como se nada tivesse mudado, né? Como se eu ainda fosse a menina de 13 anos e tudo mais. E foi muito importante. E eu cheguei aqui na igreja e passou um tempo, conheci o pastor Felipe. E aí a gente, né, se organizamos para casar, né? Depois da bênção, da aprovação dele, que não foi de imediato, né? A gente deu uns não. Mas é assim mesmo, é como um pai, é o pai que se preocupa. E ele estava lá no nosso casamento, depois eu engravidei, e aí tive uma gravidez difícil, e ele estava conosco todos os momentos, assim. Quando meu filho nasceu, ele foi lá no hospital, lá em Triagem, Benfica, nos buscar. Então, assim, às vezes eu olho as fotos e eu vejo assim, no início do meu ministério, o apóstolo estava lá. Quando eu casei, o apóstolo estava lá. E quando meu filho nasceu e vim para casa, ele também estava lá. Então, todas essas fotos, assim, eu vejo, nossa, o apóstolo está em todas as fotos, principalmente do casamento, assim, na hora do beijo, assim, lá no civil, ele tá lá no cantinho, com o celular, assim, na mão, fotografando. Então, assim, ele tá em todos os momentos. Ele esteve em todos os momentos da minha vida, desde lá do início de tudo até hoje, ele tá, né? Ele tá lá nas fotos, tá registrado. E eu fico muito feliz porque ele sempre foi essa pessoa que se preocupa, né? Esse olhar dele de preocupação individual com cada um, de querer saber exatamente, né? Se preocupa exatamente com cada um, com a individualidade pessoal de cada um. E eu tenho muitas histórias com ele, mas essa história dele estar perto e dele se preocupar com a minha família, com o meu filho, com o meu esposo, da gente junto, eu como Daniele, Felipe como Felipe, mas nós dois como casal, tudo, ele se preocupa em cada parte. Eu lembro que uma vez a gente precisava de um guarda-roupa, e aí ele falou assim, pra mim escolher um guarda-roupa, que era pra passar o cartão dele, e aí eu passei o cartão dele, compramos o guarda-roupa, parcelamos. Ele foi lá em casa depois, a gente fez aqui na igreja. E quando ele chegou lá em casa, a gente orou e tudo mais. E no final ele falou que o guarda-roupa era um presente, né? Era um presente pra gente que... Eu e Felipe, desde quando a gente foi morar na casa que a gente comprou, a gente não tinha guarda-roupa. E eu tava grávida e precisava de um guarda-roupa, porque não sabia onde eu ia botar minhas roupas, as roupas do bebê. Mas ele deu esse presente pra gente e inúmeras coisas, né? Isso, um bem material é pouco, mas não é pela questão do bem material, mas sim o que isso representou, né? A gente sabe que a gente não tá sozinho, que a gente saber quem a gente tem com quem contar, saber que se alguma coisa acontecer, se algo der ruim, a gente tem com quem contar, com quem ligar. Isso é tão importante, porque a gente não consegue nada sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. Ele é a certeza de que a gente sempre pode contar, assim, ele é essa certeza. Tipo, não estamos sozinhos nunca. A gente realmente tem um pai, que é o que ele representa pra gente hoje, pra mim, pra minha família. É um pai que o que a gente precisar, tanto espiritual, acho que até material, ele vai estar presente pra ajudar. E é isso que ele representa pra mim hoje, é esse pai. As portas da minha casa vai estar sempre abertas. Tô esperando ele para tomar um café lá com a garrafa que ele me deu. Ele vai tomar café lá em casa, nunca tem garrafa, mas ele me deu uma garrafa para ele tomar café lá em casa. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele. E é isso, é o que o Senhor representa para mim, é um pai. E aí, então, agora a gente vai falar um pouco, né, desse nosso documentário, que é falar da Comunidade Apostólica da Graça de Deus, né? Que chegamos aqui em 2006, né? E aí a gente começou a fazer o trabalho de uma igreja que estava praticamente falida, né? Eu vim de Campo Grande
onde se congregava algumas pessoas, 6 pessoas, porque o pastor que estava na direção, ele saiu, era uma igreja que tinha várias filiais e ninguém gostava de estar aqui semanalmente. E aí eu vi aqui para trazer um pastor, né? E esse pastor, ele pediu para que eu viesse trazer um pastor para pregar. E acabou que eu, diácono, comecei a participar dos cultos, trazendo essa pessoa para ajudá-lo a dirigir o culto. E aí o senhor falou assim, ó, eu vou te levar naquele lugar. Algumas semanas depois, a igreja estava para ser despejada, e nisso a gente ligou, eu particularmente, né, fiquei comovido com aquilo, liguei para o pastor presidente, que eu conhecia ele, e aí ele disse que não sabia do fato. Eu falei, ó, a igreja vai fechar, o senhor está sabendo? Não. Então assim, eu posso ajudar? Posso. Aí eu me metendo numa coisa que... E me intrometi numa coisa que acabou sendo isso aqui hoje, né? E aí o pastor, ele me ordenou. A história é bem longa e todo mundo, uma grande maioria, já conhece, né? E que acabou o povo pedindo para que eu ficasse como dirigente do trabalho. E aí o pastor não quis, mas o povo quis. Então assim, quem decidiu foi o povo em querer o pastor, né? E foi assim, para mim, uma surpresa grande estar aqui. E é onde eu e minha esposa, a gente começamos a estar aqui desde 2006. E foi assim, uma grande experiência estar aqui até hoje, né? E tem sido assim, bastante difícil, não é fácil dirigir, conduzir o povo, né? E como é que a gente conduz a CAGD, né? A CAGD eu costumo dizer que não é igual. A CAGD ela é diferente. Eu costumo dizer que, por que eu estou falando isso? Porque assim, as pessoas acham que o tratamento, o castigo, a punição, isso é a melhor maneira de tratamento, e que não é, né? E aí conheci a graça de Deus e a gente começou a ser chamado de anticristo, porque a gente começou a falar da graça, ou seja, conhecer uma coisa que ninguém conhece é a mesma coisa que quando você tem um preconceito de um assunto. E quando a gente começou a falar da graça, a gente falou muita besteira, na verdade. E aí falamos muita besteira e o povo, tu é um anticristo, tu não quer saber, tu é isso, aquilo. E na verdade hoje a grande maioria fala da graça, como a gente fala, mas só que a gente não fala da desgraça, a gente fala da graça. Essa graça é genuína. Então, na medida que a gente foi aprendendo, a gente foi conhecendo, a gente foi desenvolvendo, a gente passou a desenvolver uma estrutura muito grande que é a graça, né? E as pessoas que caluniaram foram elas que nos deram a oportunidade de crescer, de atingir a níveis altos do conhecimento. E hoje a gente está aí, essa potência, né? Temos hoje grandes pregadores aqui, tem o Marcos Felipe, tem o Natan, tem o próprio Gustavo, meu filho, e outros, né? Tem outras pessoas que, se eu não tiver, eles vão ministrar da mesma maneira, do mesmo jeito, e vai ser bênção. E eu espero, nós colocamos um propósito, #20.000, nós queremos chegar a 20.000. Ou seja, se somos 100 hoje, nós queremos chegar a 20, mas como? A gente vai chegar. Não sei como, mas a gente vai. É um grande propósito e um projeto para esse lugar. Então, assim, falar muita coisa em pouco tempo não é fácil. Então, assim, a gente começou e a gente está aqui, né? E a gente pretende ainda fazer muita coisa. Então, assim, a gente, como já vamos comprar um quarteirão, vamos fazer muita coisa, não sei. O propósito de Deus, ele vai ser algo sobrenatural nesse lugar. O que eu sei é que esse amor tem contagiado. Todas as pessoas que chegam aqui nesse bairro conseguem perceber que aqui é um lugar diferente, não é igual. O amor, no carinho, na recepção, no tratamento. E assim, com certeza você, como eu sempre digo, aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui para mim é minha casa. De repente você está me vendo assim, ó, de bermuda, de short, mas é por quê? É porque é a originalidade, porque aqui pra gente é nossa casa. Então, e hoje a gente está gravando isso pro dia 23, mas hoje é sábado e a gente está aqui, ó, pintando, arrumando, dormindo, e a gente está aqui. Então, por quê? Porque aqui é a extensão da nossa casa. Aqui não é outro lugar, não ser a minha casa. Então, aqui a casa, a CAGD, esse lugar aqui para mim é a minha família, o meu ambiente, meus irmãos, minha casa, minha esposa. Então, a gente vive aqui, a gente respira aqui, tá bom? Então, assim, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você possa verdadeiramente estar aqui conosco. Rua do Ouro, número 12. Esse é o melhor lugar do mundo, tá bom? Deus abençoe.